Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro culto online do IPB Tijuquinhas. Vocês precisam ver a gambiarra que eu fiz aqui para poder... Depois eu tiro uma foto e mando no grupo aí para vocês. Boa noite. Vamos aguardar só mais um instante para que a gente possa dar início ao nosso culto. Boa noite, Cristiano. Deus abençoe aí, irmão. E os irmãos me perdoem porque eu não sou muito de YouTube, hein? Aliás, transmissão é a primeira vez. Mas esperamos aí que Deus esteja abençoando a todos os irmãos. A Gabriela e a Patrícia estão ali escondidas no sofá. Obviamente não vão querer aparecer. Se os irmãos quiserem compartilhar aí também, nas suas redes sociais, pode compartilhar o link lá também no Facebook, lá no Instagram. Fica à vontade, porque pra gente, na realidade, essa é uma situação muito complicada e, sem dúvida alguma, nós não esperaríamos passar por uma situação dessa, né? De termos que, nos nossos lares, interligados pela internet, sem podermos estar na igreja cultuando. Estava conversando, trocando algumas mensagens com o pastor Rodrigo, quando ele me passou que o culto de Páscoa já foi adiado, né? Ou encerrado nesse ano, por conta de toda essa situação. E eu estava até comentando com ele que quem sabe esse período em que a gente não está podendo ir no templo, que a gente valorize mais quando tudo acabar, porque vai acabar, né, irmãos? Quando essa situação vai terminar, porque Jesus, quando ele, no seu sermão, ele disse que nós passaríamos por isso, porém ainda não seria o final. Nós não estamos no final ainda, porque se fosse, né, assim Jesus teria dito, mas ele disse que ainda não é o fim, esse é o princípio das dores. Mas certamente o tempo vai se afunilando, e como eu estava falando, quem sabe quando pudermos aí nos reunir novamente no templo, a gente consiga, ou melhor, a gente possa até valorizar um pouco mais, né? Termos mais comunhão, estarmos cada vez mais presentes. Bom, irmãos, a partir desse momento aí nós já estamos no nosso horário e vamos então dar início ao culto dessa noite. Eu pedi para que nosso pastor Eliseu escolhesse a devocional dessa noite, então ele mandou para mim, eu vou ler então para ele, eu vou ler então para todos os irmãos o texto que ele mandou e depois também os comentários. Nós vamos, irmãos, na medida do possível, manter a liturgia do culto, como eu já expliquei para os irmãos, né? Nós vamos ter orações, nós vamos ter a palavra, nós vamos ter os cânticos, nós vamos ter hinos, cânticos espirituais, hinos. Nós vamos, apesar de estarmos aqui conectados pela internet, mas somos igreja, né? E como tal, então, nós vamos prestar o nosso culto a Deus. Boa noite aí, o Joel acabou de entrar aí também, né? Então, os irmãos, agora, a partir desse momento, né, que nós começarmos o culto efetivamente, eu vou pedir até para os irmãos que é como se estivéssemos na igreja, né? Ou seja, nos concentrarmos no culto, em toda a liturgia do culto. E aí, então, na parte final,
os irmãos, estarei lendo as mensagens dos irmãos, né, fazendo um congraçamento, né, e uma comunhão, na medida do possível, também aí com os irmãos. Estamos saudosos de todos vocês, eu tenho certeza que o nosso pastor também. Está aí também o presbítero Messias, a família, está aí o presbítero Joel, diácono Leandro, porque ainda é diácono, né? Ainda não... o Vinícius está aí também, mas será o nosso futuro diácono, se Deus assim permitir. Está aí o Cristiano também, não sei se o Dorival está, não consegui ver ele, mas temos vários irmãos aí. Vamos iniciar então o culto e vamos orar, né? Nessa oração inicial então, para que assim então darmos início ao primeiro culto online da Igreja Presbiteriana de Tijuquinhas. Ó Santo Deus, eterno Pai, ó Deus, ó Deus, bênção, Senhor Deus, o Senhor tem derramado sobre nós, mediante a tantas notícias ruins, Senhor Deus, mediante, ó Deus, a tanta diversidade que há muito tempo, Senhor Deus, ou talvez até mesmo nas nossas vidas, de uma maneira global, assim, no mundo, Senhor Deus, nós não tenhamos passado. Ó Deus, pelo menos a nossa geração, Senhor Deus. Ó Deus, que na medida também, Senhor Deus, que as notícias ruins vão chegando, ó Deus, que as notícias boas, elas também possam, ó Deus, causar, ó Deus, em nós o alívio e o sossego, ó Pai, no Senhor. Ó Deus, nós já sabemos que a nossa jornada aqui na terra, ó Pai, ela não é, Senhor Deus, uma jornada de somente alegrias. Sabemos que vamos passar por aflições, assim como já temos passado na nossa vida, Deus. Ó Deus, mas o Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, na sua imensa bondade e sabedoria, disse que nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Mediante Deus, porque Ele venceu o mundo, Senhor Deus, e com Ele somos vencedores também. Ó Deus, e que mediante tantas notícias, ó Pai, que nos rodeiam, ó Deus, que possamos filtrá-las e possamos, ó Deus, enxergá-las e ouvi-las à luz da Tua palavra, Senhor Deus. Estamos num momento, ó Pai, ímpar, ó Deus, das nossas vidas aqui na terra, ó Deus, mas sabemos que, ó Deus, isso ainda não é o fim, porque o Teu Filho Jesus Cristo já predisse, mas estamos caminhando para lá. E isso para nós, Senhor Deus, não é motivo de tristeza, pelo contrário, é motivo de alegria, Senhor Deus, porque nós, como igreja, ó Deus, é o que ansiamos desde que Te conhecemos, ó Pai, que é a Tua volta, Senhor Deus, para estarmos então no gozo eterno. Ó Deus, podemos então, ó Deus, desfrutar das maravilhas, ó Deus, que o Senhor tem guardado para nós. Abençoa, Senhor Deus, ao nosso pastor, ó Pai, abençoa a sua família, ó Deus, abençoe, Senhor Deus, os presbíteros, os diáconos, abençoe, Senhor Deus, as lideranças da igreja, abençoe, Senhor Deus, os membros que estão aqui, ó Deus, conectados, aqueles, Senhor Deus, que não, ó Deus, por algum motivo não podem estar conectados, ó Deus, mas sabemos que o Senhor, ó Deus, o mantém conectados como igreja, Senhor Deus, aonde quer que eles estejam, Senhor Deus, aonde quer que eles estejam, ó Pai, nesse momento. Ó Deus, depois estaremos, ó Deus, também orando pelos enfermos, mas nós já nos lembramos, ó Deus, de cada um deles, ó Pai, para que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, como a nossa irmã Lindaura, como a nossa irmã Julieta, Senhor Deus, ó Deus, também como o Álvaro, ó Pai, que se recupera, ó Deus, como o meu sogro José, Senhor Deus, ó Pai, estão todos nas Tuas mãos, nós confiamos nisso e que nós possamos, ó Deus, ó Pai, seguirmos a nossa caminhada e na nossa jornada com fé, ó Deus, e com amor no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Bom, irmãos, espero que os irmãos aí estejam com a Bíblia, né? Vamos então abrir, fazer a devocional de hoje, lá em Apocalipse capítulo 3, leitura devocional, e depois vou ler o comentário que o nosso pastor Eliseu pediu para que eu lesse para os irmãos. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Vou dar um tempo aí para os irmãos pegarem aí suas Bíblias e abrirem.
Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 3, versículos de 7 a 12. É uma das cartas para as igrejas, que diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Glória a Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então esse é o texto devocional, glória a Deus, o texto abençoado. E agora eu vou ler o comentário que o nosso pastor Eliseu me enviou para que eu lesse para os irmãos. Prezados irmãos, Apocalipse 3, de 7 a 13, fala da igreja de Filadélfia, sentindo-se tão pequena e tendo que lidar com situações volumosas, incluindo altas preocupações. Deus esclareceu àquela igreja que nela estava uma porta aberta que ninguém conseguiria fechar. Pois a igreja que guardasse a sua palavra e não negasse o seu nome, podia contar com ele. Que mesmo situações fortes e contrárias ao bem da igreja, render-se-iam. Que a igreja seria guardada na hora da provação que haveria de vir sobre o mundo. Nós também somos de Deus. Buscamos guardar e viver a palavra do Senhor. Somos alcançados pela promessa divina e podemos contar com o Deus Todo-Poderoso. O templo da igreja, embora fechado no momento, a igreja que somos nós não está fechada, pois a porta que Deus em Cristo abriu, em nós ninguém consegue fechar. Então, irmãos, prossigamos vitoriosos com Deus. Evitemos, pois há preocupações que não são para nós, porque temos o Deus Todo-Poderoso. Mantenhamos as prevenções e continuemos, irmãos, nas bênçãos de Deus. Essa é a mensagem do pastor Eliseu para a igreja na qual ele pastoreia. Então nós agradecemos ao pastor por essa mensagem, a mensagem bem propícia, comentando sobre o texto devocional que nós lemos, que estava lá em Apocalipse, e nós lemos anteriormente. Bom, irmãos, chegou o momento agora, então, eu vou orar novamente, né? Eu não sei se mais algum irmão pediu oração, vou tentar. Não sei se pediram. Patrícia. Isso, né? Então, nós vamos orar nesse momento pela irmã Lindaura, nós vamos orar nesse momento pela irmã Julieta, pelo Álvaro, pela nossa irmã Arina, vamos orar também pelo meu sogro, pela Maria Helena, né? Que Deus esteja nesse momento tocando na saúde, né?
curando as enfermidades, se essa for a sua vontade. A nossa irmã Darcy, a nossa irmã Arlete também, estaremos orando por ela. Vamos orar então, nesse momento, intercedendo por essas pessoas, porque são pessoas que estão precisando aí, estão enfermas. E vamos orar também, irmãos, pelo Vitor, né? Oração aí pelo Vitor também, essa Salete está pedindo. Vamos orar também, irmãos, pelos profissionais da saúde, né? Os profissionais da saúde. Ontem a Patrícia esteve lá no hospital regional, né? Onde aconteceram os primeiros casos lá do coronavírus. Vamos orar, né? A situação do meu sogro José não é uma situação confortável, digamos assim, mas o mais importante que eu falo para a Patrícia é que ele aceitou a Cristo e que seja feita a vontade de Deus na vida dele. Então vamos orar novamente. Meu Deus, quem somos nós, ó Pai? Ó Deus, que tamanha pequenez a nossa, Senhor Deus, somos pecadores, ó Deus, somos servos, ó Pai, ó Deus, sem dúvida alguma que, ó Pai, temos muitas falhas e nós ousamos, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, e pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, levarmos as nossas orações, Senhor Deus, ao Teu trono de glória. Ó Deus, se nós estamos aqui ainda, Senhor Deus, de pé, como igreja, Senhor Deus, é porque oramos ao Senhor, ó Deus, e após as nossas orações nos sentimos mais confortados. E te damos graças por isso, Senhor Deus. Oramos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, pela nossa irmã Julieta, ó Deus, que precisa, ó Deus, da tua intervenção divina também, Senhor Deus, porque ela está precisando de ti. Da nossa irmã Lindalva, Senhor Deus, já tão idosa também, ó Deus, de toda a sua família, que o Senhor esteja protegendo, Senhor Deus, a cada uma deles, Senhor Deus, naquele lar. Ó Deus, pelo Álvaro, ó Pai, que vem se recuperando, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando cada vez mais ele, ó Deus, a sua família, ó Pai, que se restabeleçam, Senhor Deus, de uma maneira definitiva, Senhor Deus, e completa para a tua honra e a tua glória, Senhor Deus. Oramos também aqui, como foi solicitado pelo Vitor, Senhor Deus, que o Senhor o abençoe, ó Deus, imensamente, ó Pai. Oramos, Senhor Deus, também, ó Pai, pelo seu José Lindino, Senhor Deus, o meu sogro, pai da Patrícia. Ó Deus, quanto sofrimento, Senhor Deus, ó Pai, esse homem vem passando, ó Deus, mas sabemos também, ó Deus, que o Senhor já guardou para ele o melhor. Ó Deus, o Senhor escolheu para a sua honra e glória para a eternidade, Senhor Deus. Então, ó Deus, quem somos nós para te questionar, Senhor Deus, o sofrimento, a não ser, ó Deus, pedirmos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja lá com ele, Senhor Deus, no sofrimento, ó Pai, seja para o restabelecimento da sua saúde, ó Deus, seja para a partida, ó Deus, para a tua glória, Senhor Deus. Nós confiamos em ti. Ó Deus, abençoe também, Senhor Deus, a nossa irmã Arina, Senhor Deus, nossa irmã Darcy, ó Pai, que também pedem orações. Ó Deus, todos os nossos, ó Deus, senhoras e senhores idosos da igreja, que o Senhor proteja, Senhor Deus, guarde, ó Deus, que nenhum mal, ó Deus, venha lhe acontecer. Ó Deus, que o Senhor esteja presente na vida de cada uma delas. Oramos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, honra e glória a Ele. Amém. Bom, irmãos, vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus agora com músicas, hinos e cânticos espirituais. Eu mandei para os irmãos aí no grupo do WhatsApp, em espírito e em verdade. Te adoramos,
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando o louvor, ministrando o louvor. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e me digo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é o nosso Deus, irmãos. Agradecermos, né, por toda a sua obra em nossa vida e confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus, irmãos. Vamos cantar o hino 26, ao Deus grandioso, porque vamos louvar a Deus mesmo mediante a tanta dificuldade. Senhor meu Deus, quando maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome
ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei, sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando pensar em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde, plena adoração. Então cantar eternamente além. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente além. Grandioso és tu, grandioso és tu. É verdade, irmãos. Grandioso é o nosso Deus. Oremos. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, e que os louvores, ó Deus, entoados aqui, ouvidos, ó Deus, aí pelos irmãos, onde eles estão, ó Deus, nesse momento conectados. Ó Deus, que esses louvores, ó Pai, tenham te agradado, Senhor Deus, tenham chegado ao teu trono, ó Pai. E agora, Senhor Deus, onde vamos, no momento sublime do culto, ó Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Ó Deus, que aquele que prega, Senhor Deus, ó Deus, aquele que vai ler e interpretar a Tua palavra, Senhor Deus, que não seja, Senhor Deus, de parte humana, mas sim espiritual do Teu Espírito Santo, ó Deus, a mensagem dessa noite mais uma vez. E nos irmãos que estão ouvindo, Senhor Deus, do outro lado, ó Pai, que o Espírito Santo também, que enche toda a terra, ó Deus, também esteja trabalhando no coração dos irmãos, para que eles, ó Deus, sejam edificados, encorajados, ó Deus, nesse momento tão difícil, ó Deus, que estamos passando. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Bom, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 22, para iniciarmos. Lucas capítulo 22, os irmãos aí que estão com a Bíblia, né, que possam estar acompanhando. Lucas capítulo 22, eu vou fazer a leitura, mas que os irmãos também aí abram a Bíblia de vocês e acompanhem. Nós estamos num momento bem propício para a mensagem dessa noite que Deus colocou no meu coração, né? Porque é Páscoa, né? Ou melhor, estamos aí nos lembrando, né, da comemoração da Páscoa. Então nós vamos falar desse tema, e que tem tudo a ver também com o momento que estamos passando atualmente, porque vamos fazer um link, né, que Jesus fez
lá no Antigo Testamento, depois, onde nós vamos ler em Êxodo, começando no capítulo 11, mas vamos primeiro em Lucas capítulo 22. Eu vou ler para os irmãos do versículo 1 até o versículo 20. Lucas capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupava-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Era, né, irmãos? Um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles... Tinha caído aqui, irmãos? Voltou? Voltou, então vamos continuar ali do versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhes perguntaram: Onde queres que preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. A Páscoa, né, irmãos? E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Bom, até aqui nesse versículo, nessa primeira parte, para meditarmos um pouco, e logo em seguida já vamos entender um pouquinho mais sobre a Páscoa e ver o que isso tem a ver com o momento que estamos passando hoje. Bom, um texto bem conhecido para os cristãos. Sempre é claro que quando lemos a Bíblia tem alguns detalhes que muitas vezes a gente não presta atenção numa primeira vez que lê, ou numa segunda, ou numa terceira, né? E aqui Jesus, então, ou melhor, Lucas narra, né? Lucas, que foi testemunha, né? Ele não foi ocular, mas ele fez uma elaboração, né, minuciosa de todos aqueles que foram testemunhas oculares, e por isso Lucas é um livro tão detalhado, das fontes de pessoas que ali participaram. Então Lucas narra essa passagem, que é uma passagem, irmãos, de alegria, mas quando a gente segue ali a partir do capítulo 20 em diante desse capítulo, é um momento de sofrimento, onde Jesus suou sangue, né? Mas até aqui, irmãos, Jesus, ele estava ansioso, né? Usando um termo, digamos assim, da nossa modernidade, ele estava ansioso para comer a Páscoa, porque ele é a Páscoa, né? Então ele estava ansioso por isso, para que se cumprisse ali mais, né, uma promessa de Deus, que
começou lá em Êxodo, depois nós vamos ver aproximadamente 600 anos atrás. Então, uma primeira parte a gente vê ali Judas, né, negociando como entregaria Jesus. E reparem ali, né, que o texto fala, como eu repeti para os irmãos, no versículo 3, ele era um dos 12, né, ele era um dos 12 apóstolos, mas Satanás, né, conhecendo o coração de Judas, ele entrou em Judas e então fez com que Judas tramasse, né, a prisão de Jesus. Nesse mesmo texto, mais à frente, depois os irmãos podem ler, né, isso teria que se cumprir, o próprio Jesus falou, isso teria que acontecer. Mas ai daquele pelo qual aconteceu, né, diz a palavra de Deus. Então Judas preferiu ao dinheiro, preferiu as facilidades desse mundo, né, a Jesus. Não é muito diferente hoje, muitas pessoas preferem, sem dúvida alguma, as benesses ou as falsas maravilhas do dinheiro a Jesus. E logo em seguida, então, Lucas começa a narrar como Jesus tratou nos detalhes para a Páscoa, onde inclusive ele manda Pedro e João procurarem um homem, no qual não diz o nome do homem, né? Procurar um homem, e esse homem iria levar eles então a um local, a um salão, né? E diz aqui, inclusive, que era um grande salão, né? No versículo 12, um espaçoso cenáculo mobiliado, né? E ali fizeram os preparativos. E aí, irmãos, que preparativos eram esses? É isso que nós vamos ver. O que era o preparativo para a Páscoa? Aliás, como que surgiu a Páscoa? Por que surgiu a Páscoa? E aí nós vamos então, irmãos, eu vou pedir para os irmãos aí mais uma vez recorrer, porque aqui vamos recorrer mais uma vez aí à Bíblia, lá no Antigo Testamento agora, onde deu início a Páscoa, aproximadamente aí 600 anos, 700 anos antes, quando Deus através de Moisés libertou o seu povo do Egito. Então vamos lá em Êxodo capítulo 11, irmãos. Os irmãos certamente se recordam também desse texto. E antes desse texto, começando, nós não vamos ler, mas os irmãos acompanhem aí desde o capítulo 7, no versículo 14, não vamos ler, mas os irmãos só vão acompanhando aí as famosas 10 pragas do Egito, onde começa com a praga da água se transformar em sangue, que foi a primeira, né, que Deus mandou Moisés para que Moisés libertasse o seu povo, porém o faraó não queria que o povo fosse embora, porque era a força de trabalho deles, e estava com o coração endurecido, e então ele não quis deixar o povo ir embora, de uma maneira resumida, obviamente, né, irmãos? Então Deus enviou Moisés e começa então a despejar, digamos assim, que nós chamamos aqui, a Bíblia narra, das pragas. Então a primeira praga, irmãos, foi a praga da água se transformar em sangue. Depois, lá no capítulo 8, versículo 1, nós vemos então a invasão de rãs. As rãs invadiram o Egito. Depois, a terceira praga, a praga de piolhos, né? Depois do piolho, veio um também não menos preocupante, que foi a praga das moscas. Depois, irmãos, veio a praga da peste nos animais, onde morreram os animais. Depois, a sexta praga, a praga das úlceras. Depois, a sétima praga
foi a chuva de pedra. Depois, a 8ª praga, que foram os gafanhotos que invadiram as plantações. A 8ª praga, né, irmãos? Que foi o dia se transformar em trevas. E agora, então, no capítulo 11, nós vamos ler, eu vou ler para os irmãos o capítulo 11 e vamos fazer o link lá com Lucas 22. Como que surgiu a Páscoa? Porque Jesus mandou preparar a comida deles, né? Que tipo de comida é essa? Nós vamos saber. O que estava preparado e o porquê dessa preparação. Lá então, nós vamos ler o capítulo 11, a partir do capítulo 11, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, também o homem. Moisés era muito famoso na terra do Egito aos olhos dos oficiais do faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor acerca da meia-noite. Muito prestando atenção, irmãos, aqui a partir do versículo 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, acerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da casa do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Importante isso, irmão, né? Nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão, rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença do faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas perante o faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra aos filhos de Israel. Capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será principal nos meses, será primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, irmãos, um cordeiro. Era a Páscoa, estava começando a ser instituída a Páscoa. Segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito macho, e um ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão de sangue a porção de ambas as ombreiras, tomarão do sangue, versículo 7, tomarão do sangue e o porão em todas as ombreiras e na verga de cada porta. Nas casas em que
comerem naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas, e comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo, a cabeça, as pernas e a fissura. Nada deixareis nele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui, irmãos. Bom, aqui foi instituída a Páscoa, que quer dizer passagem. Num texto, irmãos, que quem é cristão, né, conhece bem, que é a saída do povo do Egito. E nessa última praga, né, que Deus disse que essa praga, que jamais houve e nem jamais haverá uma tão terrível quanto, porque feriu todo o primogênito, ou seja, todo o primeiro filho de cada casal morreu, tanto de homem quanto de animais. E Jesus, lá no capítulo 22, lá em Lucas, quando nós lemos no início, Jesus então estava trazendo toda a sua memória, a memória dos que estavam ali, dos apóstolos, que eram os apóstolos que estavam com ele. É como se nós estivéssemos aqui agora relendo lá Êxodo e vivendo então esse momento onde Jesus relembra a Páscoa, onde foi instituída, né? E os irmãos repararam ali, certamente, que o animal era um cordeiro, e que eram para os seus e das suas famílias, e para convidar também, né? Se o cordeiro fosse de um tamanho maior, então que convidasse também aqueles que não eram da sua família, desde que fosse do povo de Deus. Aí então a gente vê, né, que quando Jesus lá na frente, né, ele fala do seu evangelho, e é então que nós deveríamos, né, então falar desse evangelho, que é o Cordeiro de Deus, né, o próprio Jesus Cristo. E aqui em Lucas 22, quando nós lemos, estava se cumprindo, porque ele disse que a partir daquele momento ele não comeria mais pão e nem beberia mais o fruto da videira até o grande dia. Esse que é o grande dia que nós esperamos, que é o retorno de Cristo. Aqui foi a passagem, a saída do povo da escravidão, né, para a terra prometida. E que a saída, antes da saída, precisou do quê? Do sangue do cordeiro. Porque Deus mandou que do sangue do cordeiro passasse nas portas ou nos umbrais das portas, na parte de cima das portas, né, que fosse marcado ali então com o sangue do cordeiro. E na hora que o anjo da morte passou, as casas aonde estavam com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não podia tirar a vida das pessoas que estavam ali. E por isso que Jesus relembra, ou cumpre, ou ele é a Páscoa, lá em Lucas 22, irmãos, né? Ele não estava ali preparando o salão porque ele queria comer, ele estava cumprindo ali aquilo que começou há tantos anos lá atrás, lá no Egito. Ele estava então dizendo o seguinte: é só através dele, do seu sangue, né? E assim será conosco na glória eterna. Quem sabe nós sejamos a geração que a gente veja o retorno de Cristo aqui na terra. Quem sabe?
né? A gente vê os acontecimentos, como falei no início do culto, esses acontecimentos estão preditos lá por Cristo, terremotos, guerra, rumores de guerra, né? Pragas, isso tudo estava predito. Então isso tudo iria acontecer desde o momento que ele partiu até o momento que ele vai regressar. Nós não sabemos ainda, mas nós sabemos que cada minuto que passa está mais perto. Quiçá seja, né, o mais breve possível. Isso não deve ser motivo de tristeza para nós, não, irmãos. Isso é motivo de alegria. É sabido por nós que terá uma grande tribulação, muito maior do que essa que nós estamos passando, né, irmãos? Uma grande tribulação, e essa tribulação vai ser uma tribulação de perseguição à igreja, né? O fato de nós estarmos com os templos fechados, né, não é uma perseguição à igreja, a não ser que liberem todos as outras, digamos assim, eventos que possam ter povo e diga o seguinte, ó, está liberado, né, shows, está liberado outros tipos de eventos, menos igreja. Aí sim será uma perseguição, né, ao evangelho. E obviamente que nós não manteremos a igreja fechada, mas não é o que está acontecendo no momento, pelo menos por enquanto. Por enquanto nós estamos até dando um bom testemunho, né, cumprindo aquilo que as autoridades estão pedindo. E enquanto isso for de acordo com a palavra de Deus, nós iremos cumprir, obviamente, né? Porque a palavra diz que antes importa obedecer a Deus do que os homens, mas que nós devemos também respeitar as autoridades, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Então, irmãos, nesse momento, né, nós estamos passando ímpar, digamos assim, pelo menos nessa geração, né, que nós estamos vivendo, porque a Terra já passou por outras pestes, que os irmãos agora, todo mundo agora é especialista, né, em digamos assim, em epidemias, pandemias, todo mundo agora é especialista, porque várias notícias correm por aí, algumas verdadeiras, outras nem tanto, mas nesse momento, né, não vou dizer para os irmãos que não é um momento de angústia, de apreensão, nada disso, né, que nós devemos descumprir aquilo que, por enquanto, as autoridades estão nos dizendo para fazer, mas o nosso alvo e a nossa meta, ela não está nesse mundo, ela está no mundo vindouro. E quando Jesus, lá em Lucas 22, disse que nunca mais comerei, no versículo 16, até que se cumpra no reino de Deus. Nós vivemos um momento do reino. Nós vamos ter a plenitude, irmãos, do reino de Deus na hora que Ele vier nos buscar. Na hora que Cristo vier buscar a sua igreja. A Israel de Deus. Aquele que tiver a marca do Cordeiro, assim como foi há 600, 700 anos atrás, né? Só aquele que tem a marca do Cordeiro, né, esse será levado antes que Jesus, né, no momento que Jesus voltar, a igreja sobe, né, mas nós vamos passar pela grande tribulação, né, mas depois da grande tribulação Jesus desce, a igreja se encontra com ele, e aí chamado arrebatamento, e aí Jesus, quando voltar, não vai ter mais evangelho para a salvação. Será então o julgamento. E todo aquele que não morrer em Cristo, ou que não for arrebatado em Cristo, já tem a morte, né? Ou melhor, não tem a vida eterna, terá o sofrimento eterno. Irmãos, essa palavra eu espero que tenha servido, e certamente servirá, porque foi Deus que preparou nessa noite, né? Para que a gente não venha, né, a nos desesperarmos pelas notícias, né? As notícias já falaram para a gente que o mundo iria acabar no ano 2000, né? Já falaram para a gente que depois iria acabar em 2012. Então, as notícias, elas precisam ser filtradas e olhadas de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que cada vez mais orar,
a hora que os templos forem liberados, congregar, né? Como eu estava falando no início. Quem sabe Deus também aí está dando uma grande chamada em nós, em todos nós cristãos, que talvez tivemos várias oportunidades de estar cultuando no templo e muitas vezes estávamos em outras atividades, né? Não tivemos vontade de ir, não nos sentimos chamados, ou tivemos preguiça, etc. Quem sabe seja isso também uma lição de Deus para nós. O fato é, irmãos, né? Baseado nesses dois textos que nós lemos, Jesus, ele é a Páscoa. Ele é a passagem. Páscoa quer dizer passagem. Ele é a passagem da morte para a vida. E nós, como cristãos, temos o dever de passar essa mensagem até que Jesus volte. Que os irmãos aí, nas suas casas, espero que estejam nas suas casas, né, irmãos? E fiquem aí, né, quietinhos por enquanto, né, orando, lendo a palavra de Deus. Essa é uma oportunidade também. Que os irmãos, mediante essa palavra, se sintam ainda mais encorajados, porque tanto aquela dificuldade que o povo de Israel teve, mas Deus estava ali, Jesus estava ali também, figurado no sangue do Cordeiro. Deus teve todo o cuidado com eles e vai ter conosco também. Se Deus cuidou até agora, irá cuidar daqui para frente. Se por acaso a gente não veja, não sejamos testemunho ocular da volta de Cristo, nós morreremos, né? Todos nós morreremos se Jesus não voltar antes. Então nós não precisamos desesperar, né? Não precisamos esperar com o que havemos de comer, o que havemos de vestir, se vai ter emprego para a gente amanhã, né? Se nós vamos conseguir pagar as nossas dívidas, se a economia vai andar, se a economia não vai andar. Isso tudo são preocupações que nós não conseguimos resolver, né? A situação que está passando o mundo, sem dúvida alguma, é a mão de Deus. Não existe país hoje, talvez no mundo, que não esteja passando por essa situação. É a mão de Deus, irmãos. Então, se está na mão de Deus, está em boas mãos, né? E se por acaso algum de nós vier a ser infectado, né, será para nós como uma doença que podemos até mesmo morrer de outra doença, que não seja essa. Podemos sair daqui, né, tropeçar, bater a cabeça e morrer. Então, que os irmãos se sintam encorajados, assim como eu me senti encorajado, né, assim como o nosso pastor vem colocando também as mensagens no grupo, e que não vamos deixar o desespero, as notícias ruins, pelo contrário, pelo Evangelho. O Evangelho são boas novas, boas notícias, notícias que nos trazem esperança. A palavra diz também, vamos trazer na memória aquilo que nos dá esperança, né, irmãos? Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Bom, irmãos, que essas palavras, né, obviamente, o Espírito Santo, né, toquem no coração dos irmãos, assim como tocou no meu, da minha família, que nós possamos nos sentir fortalecidos. Não vamos deixar de congregar, né? Seja em oração, né? Seja da forma como estamos fazendo, orando uns pelos outros, né? Nós temos hoje os meios de sabermos e nos conhecermos. Aqueles que, né, que não têm internet, mas que têm telefone, que os irmãos também possamos também estar ligando, né? Dizer que estamos aqui, estamos orando. E saber, é confortante saber que o Eterno, Deus Todo-Poderoso, Ele não nos abandona. Isso, sem dúvida alguma, é a melhor e a maior mensagem dessa noite para nós. Não vamos deixar a ansiedade tomar conta, né, de nós acharmos já que o mundo acabou e o que vai ser de nós. Nós estamos na mão de Deus. Deus disse para Moisés: passa o sangue lá na porta. Passar o sangue na porta, que esse sangue na porta é Jesus, estamos salvos. E isso é o que interessa para nós. Bom, irmãos, amanhã nós temos, né, uma convocação da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, na figura do Supremo Concílio, e inclusive na nossa Constituição da Igreja,
Ele diz que em momentos assim, né, ou de pandemias, ou situações de alerta, nós devemos fazer Jesus, além de orar, devemos jejuar também. Nosso pastor Eliseu já colocou ali no grupo, né? Então, ali até os horários que os irmãos escolherem, que possam estar jejuando, né? E que isso, assim, só quem já jejuou sabe a importância, né, de fazer o jejum. Então, mais uma vez eu estou reforçando aqui os irmãos, né? Se Deus permitir, nós estaremos, obviamente, também fazendo o jejum, junto aqui com toda a minha família, que os irmãos estejam fazendo aí também, na hora do jejum, nos lembrando de toda a situação, nos lembrando, né, das maravilhas de Deus, lendo a Bíblia, né, aí na sua família. Se está sozinho, lê sozinho mesmo, né, e vamos, dessa forma, alimentar o nosso espírito, né? E como disse o nosso pastor também, irmãos, desliga a TV, né? Não precisamos ficar ouvindo toda hora a desgraça, tá certo? Porque infelizmente a mídia vive disso, irmãos. Quanto mais notícia ruim, mais pessoas assistem. Quanto mais pessoas assistem, mais ibope as TVs têm, ou as notícias têm. Infelizmente é assim, né? Então, não vou dizer que tem que ficar alienado, não é isso não. Mas vamos filtrar e vamos principalmente, né, estarmos apegados à palavra de Deus. Vamos então cantar agora, irmãos, mais um hino 312, bem conhecido também, né? Vencendo vem Jesus. Tem tudo a ver com o tema dessa noite, da nossa Páscoa, a Páscoa de Cristo, né? Ele é o nosso Cordeiro. E então esse hino diz que quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Então, né, quando a nossa alma está entristecida, nós sabemos quem é o nosso Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, quer dizer, se nós acharmos que somos alguma coisa e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Jesus é muito maior do que o nosso ego, do que o nosso medo, do que a nossa ansiedade. Aí na segunda estrofe diz assim: neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, ou seja, nós sempre vamos ter problemas e dificuldades. Nossas lutas e dissabores, a nossa paz, ela vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. E na última estrofe diz assim: da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Convido os irmãos todos, né? Aqueles que puderem aí ficar de pé, que cantem e louvem a Deus aí junto comigo, né? Esse hino, e que nós possamos então dar glória a quem merece glória. Vamos ficar de pé? Eu não consigo ficar de pé, irmãos, né? É o hino Vencendo vem Jesus. É 147, irmãos. Eu falei errado, é o 147. Vou pedir para os irmãos, né? Não estou aí para ver, aqui eu estou vendo a Gabriela e a Patrícia ficando de pé. Eu espero que os irmãos aí também estejam em reverência ao nosso Deus e com alegria também, irmãos, porque Jesus é a nossa força. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo
sempre algum pesar. Mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Na vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Verdade, Senhor Deus, ó Pai, que tamanha alegria, ó Deus, é podermos ser conhecedores, ó Deus, das Tuas verdades, do Teu Evangelho, Senhor Deus. Alcança, ó Pai, mais pessoas através de nós, ó Deus, dessa maravilha. Esteja, ó Deus, com todos os nossos irmãos, Senhor Deus, encorajando, ó Deus, dando tranquilidade, ó Pai, fazendo, ó Pai, com que, ó Deus, cresçam, ó Pai, e se alimentem espiritualmente, aproveitando o tempo, lendo a Bíblia, Senhor Deus, orando, ó Pai, meditando na palavra, Senhor Deus, que, ó Deus, que possamos, ó Pai, nesse tempo onde estamos nos nossos lares, onde muitas vezes, ó Deus, falamos que não temos tempo de estar com os nossos familiares, que possamos, ó Deus, fazer isso de uma maneira produtiva, com amor, com alegria, e não, Senhor Deus, com pesar. Ó Deus, que as nossas preocupações do que havemos de comer, ó Deus, com o nosso trabalho, o que havemos de vestir, Senhor Deus, com a nossa saúde, se vamos pegar, ó Deus, a doença ou se não vamos, que todas essas nossas ansiedades, ó Deus, sejam, ó Deus, colocadas em Ti, meu Deus. Porque, ó Deus, o Teu Filho Jesus Cristo disse que, ó Deus, a nossa ansiedade não tem, ó Deus, poder para mexer nenhum côvado de distância, Senhor Deus. Ó Deus, e que Ele que tem, Senhor Deus, cuidado dos lírios do campo, Senhor Deus, que nem mesmo, Senhor Deus, os reis, ó Pai, conseguem se vestir tamanha beleza, quanto mais aquele, Senhor Deus, que tem a marca do Cordeiro, o sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Não somos, ó Deus, merecedores, mas o Senhor, ó Deus, na sua imensa sabedoria, bondade e gratidão, ó Deus, nos tornou conhecedores, e que possamos valorizar cada vez mais e falar também para mais pessoas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, agradecemos imensamente. Amém. Bom, irmãos, assim terminamos, então, nosso primeiro culto online, e eu espero imensamente que seja o último, né? Por quê? Porque eu espero que a situação passe logo, né? Que possamos o mais breve possível estarmos congregando lá no templo e que possamos novamente estar juntos, né? Tendo comunhão, né? Com nosso pastor, comunhão com os irmãos, e que cada vez mais, então, nós não precisamos, mas a soberania de Deus. E caso até o próximo sábado a gente ainda não possa se reunir, nós estaremos novamente aqui, se Deus permitir, com mais um culto online, né? E que os irmãos estejam presentes e também possam compartilhar essa mensagem. Esse vídeo depois vai ficar disponível para os irmãos compartilharem, também poderem ver na hora que desejarem. Tenham uma boa noite, né? Que o Espírito Santo esteja com todos os irmãos. Depois, quem quiser colocar aí uma foto no grupo da igreja também, como que foi o culto aí, fica à vontade, né? Óbvio que não existe essa obrigação, mas depois eu vou tirar uma foto aqui e mostrar para os irmãos como é que foi o estúdio aqui,
né, para que a palavra de Deus pudesse chegar aí nos irmãos. Minha voz não está muito boa, né, mas que Deus assim abençoe a cada um dos irmãos. Uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e com a sua família. Em nome de Jesus. Amém.